Livro de 1 Samuel, capítulo 17, eu já quero compartilhar a mensagem dessa noite. Você que tem Bíblia, abra em 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero trazer a todos um sermão biográfico e à medida que nós vamos contando a história desse personagem, nós vamos fazendo aplicações dele. 1 Samuel, capítulo de número 17, eu vou iniciar lendo o versículo 15. Então, por favor, você que tem Bíblia, me acompanhe com a sua Bíblia aberta, porque diz assim o versículo 15: Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Eu vou ler novamente. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. A mensagem de hoje vai seguir a linha de falarmos um pouco da história de Davi, mas a proposta dessa mensagem brota de uma leitura que eu estava fazendo sobre 1 Samuel 17, e o Senhor deteve o meu olhar nesse texto, para me fazer perceber que a vida de Davi estava entre palácios e desertos. Ele foi até Saul, ele sempre ia até Saul, e Saul habitava nos palácios, mas ele não ficava para sempre nos palácios, ele também voltava para ver o seu pai, para estar com seu pai, e diz mais, para as ovelhas de seu pai. E se você deve saber, lá no deserto, lá na região sozinha e solitária, era onde Davi cuidava das suas ovelhas, das ovelhas de seu pai. E o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra que eu transformei em uma pregação para essa noite. E o tema da mensagem é entre desertos e palácios. Você pode repetir comigo? Entre desertos e palácios. A vida de Davi pode ser resumida de uma forma muito singela nessa frase, porque a vida dele é exatamente isso, entre um tempo de honra e um tempo de dificuldade, entre um tempo em que tudo dava certo e um tempo em que as coisas não davam certo, entre um tempo que ele era aplaudido e um tempo que ele era apedrejado. Ele vivia de desertos a palácios, e eu pontuei algumas coisas de Davi para você perceber que a vida dele consistia nisso. A primeira passagem que eu tenho em mente está no capítulo 16, você pode ter a Bíblia aberta e me acompanhar, porque no capítulo 16 de 1 Samuel, mostra Davi no seu deserto. Onde estava Davi? Está tendo um almoço na casa de seu pai. É Samuel que veio ungir os seus irmãos, e chamando todos, apareceram 7, faltou um, e o versículo 11 diz assim: Disse Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, e ele disse, ainda falta o menor, ele está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé, mande chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Perceba que a primeira vez que aparece o nome de Davi, começa dizendo que ele não está dentro de casa, começa dizendo que ele não está em volta de uma mesa, começa dizendo que ele não está brincando, fazendo coisas desse tipo. Pelo contrário, ele está lá cuidando das ovelhas do seu pai. E isso me faz perceber que ele estava vivendo um dos lugares mais ruins de se estar. Por quê? Porque apacentar as ovelhas era viver solitário. O pastor muitas das vezes abria mão da sua vida para viver em função das ovelhas, procurando pasto para elas, não dormindo de noite como devia, porque tinha que estar atento aos ataques ferozes dos lobos. Então Davi está vivendo como um pastor, num lugar solitário, num lugar turbulento, de perigo, de ameaças constantes. E enquanto na casa dele está tendo a visita de Samuel, o profeta, Davi estava lá no deserto. Davi estava num lugar distante, não porque ele queria estar, mas porque essa fora a imposição de seu pai, essa fora algo imposto a ele. E eu abro um parênteses para dizer a você, alguns desertos das nossas vidas são resultantes de ações dos nossos pais, são resultantes de escolhas dos nossos antepassados. Às vezes nós estamos sofrendo o reflexo de decisões erradas que os nossos pais, de escolhas erradas que os nossos antepassados tomaram, e como estamos debaixo de sua autoridade, como estamos debaixo do seu princípio de legalidade, nós vivemos esses desertos. Todavia, a vida de Davi não para só ali. Logo depois, no capítulo 16 ainda, Samuel está a perguntar, cadê o moço? Trouxeram Davi, e quando Davi chegou, olha o que diz o versículo 13, então Samuel tomou o vaso de azeite, e ungiu Davi no meio dos seus, como é que está na sua Bíblia? No meio dos seus
Veja que o texto faz questão de dizer que quando Samuel vê Davi entrando, o Senhor diz a ele: esse é o homem que eu escolhi para reinar em Israel. Pega o vaso de azeite, que naquela época era um chifre de carneiro, pega e derrama sobre ele, e agora ele vai ser ungido, ele vai ser consagrado, ele vai receber autoridade, e isso tudo acontece no meio dos seus. Porque se você foi humilhado e vive nos lugares desertos e solitários, quando a honra chega no meio dos seus irmãos, a honra chega na presença daqueles que desprezavam você, a honra chega exatamente dentro de casa, enquanto todos estavam ali sentados à mesa, esperando ser do rei escolhido. O rei escolhido foi o menino desprezado, e ele agora é ungido no meio dos seus irmãos. E sabe o que isso ensina para mim? Que o tempo de honra chegou na vida de Davi, que ele está sendo honrado diante daqueles que não queriam honrá-lo, ele está sendo honrado exatamente perante a casa que o desprezava, porque o seu pai o desprezava, seus irmãos o desprezavam, mas agora, para a alegria de Davi e para o louvor do Senhor, é ele, o menino ruivo, que está sendo ungido pelo Senhor, na presença dos seus irmãos. Só que a vida dele continua. E mais tarde, no capítulo 17, ele recebe um convite de seu pai. Estava tendo guerra entre Israel e os filisteus, e Davi é chamado para ir visitar os seus irmãos. E no capítulo 17, no versículo 2, começa dizendo para onde Davi vai. No versículo 2 diz que Saul, os homens de Israel, se ajuntaram e se acamparam no vale do Carvalho, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. E é para esse vale que Davi agora é direcionado. Vá lá, visite os seus irmãos. Como um menino obediente, ele pega pão e queijo e vai à procura dos seus irmãos. Ele vai até o vale, ele vai até o deserto, ele vai até esse lugar, e estando lá, ele começa a ouvir algumas coisas. É um homem que aparece de vez em quando na beira do vale e começa a pronunciar maldições. Eu estou falando de Golias, e começa a pronunciar muitas coisas. Só que nessa hora, Davi fica inquieto. Davi não consegue aceitar que um homem dissesse tanta asneira contra Deus e contra o povo de Deus. E sabe o que ele vai fazer? Ele se dispõe para a batalha, ele se dispõe para a guerra. Só que nessa hora, Davi vai viver outro deserto, o deserto do desprezo, dos mesmos que agora estão em volta dele. É o que se passa no versículo 28 do capítulo 17, porque quando Davi está lá, inquieto por ouvir isso, olha o que diz o seu irmão Eliabe. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, ele se acendeu em ira contra Davi e disse: por que você desceu aqui? Ao invés de Eliabe ficar feliz porque vê seu irmão, Eliabe agora está irado contra o seu irmão. E ele diz: você veio aqui como um menino presunçoso para querer saber o que acontece. Davi, que já estava acostumado com o desprezo dos seus irmãos, que já estava acostumado em viver isso dentro de casa, finge que não ouve, dá as costas para Eliabe e continua. Só que agora ele vai viver outro desprezo, agora do rei. É o que passa no versículo 33. Porque quando Davi vai até o rei Saul, olha o que Saul diz no versículo 33. Saul disse a Davi: contra esse filisteu você não poderá pelejar, porque tu é moço, tu é ainda um garoto, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Isso agora ganha uma nova dimensão, porque se outrora era a família de Davi que o desprezava, agora é o rei de Davi, é o homem que está reinando em Israel. Saul está desprezando ele porque ele era moço, porque ele era um garoto, porque era um garoto que não tinha experiência. Quantas vezes isso acontece conosco? As pessoas desprezam porque elas julgam você pelo que elas veem. Você é desprezado pelo tamanho, você é desprezado pela condição social, você é desprezado pela sua situação econômica, por várias coisas, porque o olhar do homem é o olhar aparente. E agora Davi está ouvindo isso do rei Saul: você não pode pelejar. E ele só consegue ir para a guerra porque ele vai contar uma história. Meu rei, deixa eu te falar, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai no deserto, lá naquele deserto, e veio um urso, veio um leão, e eu os matei. E assim como o Senhor foi comigo lá no deserto, matando o urso e um leão, Ele foi comigo agora.
E sabe por que é importante o que está se passando aqui? Porque Davi, que está sendo desprezado pelo rei, está agora dizendo para ele de coisas que ele viveu lá no deserto. Existem coisas na nossa vida que só servem para nos levar mais para frente. Existem situações turbulentas na nossa vida que não são para definir nossa morte, são para nos projetar mais adiante. E o deserto que Davi tinha passado sozinho, matando um urso e um leão, foi a razão pela qual o rei permitiu ele entrar. Então, quando você estiver passando por um deserto, fica tranquilo, porque essa pode ser a senha para amanhã você entrar num palácio. Se hoje você enfrenta dias adversos, ela pode fazer parte de um projeto onde Deus está te forjando. E quando ele conta isso para o rei então fica calado. Tudo bem, se o Senhor foi contigo, vá. Só que agora, quando ele vai lutar contra Golias, a primeira coisa que Golias faz está no versículo 42. Sabe o que ele faz? Veja comigo. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Se não bastasse o desprezo dos irmãos, se não bastasse o desprezo do rei, ele agora está sendo desprezado pelo seu próprio inimigo. Davi vivia os desertos dos desprezos, desprezado por todo mundo, desprezado por pessoas que ele estava acostumado e por pessoas que ele não estava acostumado, desprezado por inimigos e desprezado também por amigos. Mas a vida de Davi não para aí. Ele decide ir para a batalha, ele decide ir para a guerra, e mesmo tendo o desprezo agora de Golias, ele diz: você vem a mim com paus, com espadas, mas eu vou a ti no nome do Senhor. E o final dessa história é que o texto vai dizer que Davi venceu Golias, tendo apenas uma pedra e uma funda na sua mão. E quando Golias cai ao chão, Davi dirige-se até o gigante Golias, toma a sua própria espada e mata, cortando a cabeça. E quando corta a cabeça, olha o que diz o versículo 55 do capítulo 17. Quando a cabeça de Golias é cortada, uma notícia se espalhou. Versículo 55 diz assim: vendo porém Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse moço, Abner? E Abner disse: vive a tua alma, ó rei, eu não sei. Sabe o que está se passando aqui? É que o menino desprezado agora está sendo honrado, que o menino que estava no deserto agora vai ser chamado para o palácio, porque as pessoas que não conheciam Davi começaram a perguntar: que menino é esse? De quem esse menino é filho? Porque viram que ele não se curvou diante de Golias, que ele não se curvou diante dos desprezos, que ele não se bloqueou diante disso. E a pergunta agora é: quem é esse? E descobriram que era o belemita, filho de Jessé, o meninozinho ruivo que sabia tocar harpa. E o rei se afeiçoou tanto dele, que a primeira coisa que o rei fez foi chamá-lo para dentro do palácio. Você agora vai ser meu escudeiro, você vai sentar do meu lado na mesa, você vai crescer do meu lado. Ele foi coroado de honra, ele foi trazido para dentro do palácio, e mais, ainda foi dado de presente à filha do rei. Sabe o que o rei está fazendo? O rei que o desprezou, agora está honrando. O rei que não dava nada por ele, está dando seus maiores tesouros. O menino que vivia solitário no deserto, agora mora dentro dos palácios. Porque Deus faz sempre assim. Aqueles que desprezam você vão ser os mesmos que um dia vão ter que voltar tirando o chapéu para você. Aqueles que não dão nada por você vão ser os mesmos que um dia vão ter que perguntar: quem é esse? Quem é esse? É assim. E Davi agora está no palácio, tudo muito bem, tudo muito bom, feliz da vida, comendo do melhor, sentando na mesa, sendo o amigo do chefe, do rei, o escudeiro real do rei, estando ali vivendo tudo isso. Mas você acha que o palácio na vida de alguém é para sempre? Nunca foi.
E como Davi vivia de palácios e desertos, um deserto vai brotar outra vez. É o que vai se encontrar no capítulo 18. Esse mesmo Davi saía agora em guerras, e ele lutava, ele vencia, Deus era com ele, e numa dessas guerras ele está voltando. E no versículo de número 7, diz que quando o Davi está voltando, as mulheres começaram a dançar e cantar, e dizerem umas às outras: Saul feriu 1000, Davi 10.000. Mas olha o que diz o 8: Saul se indignou muito por causa daquela palavra que pareceu mal aos seus olhos, porque ele disse: Davi matou 10.000 e eu somente 1.000? Não, só falta agora darem o reino para ele. E veja o que diz o versículo 9: daquele dia em diante, Saul não via Davi mais da mesma maneira. O mesmo Davi que era tido como homem de confiança, passou a se tornar inimigo de Saul, fazendo com que agora Davi passasse a ser perseguido pelo seu próprio rei, sendo perseguido pelo seu próprio pai, porque era assim que Saul se chamava para ele, sendo perseguido pelo seu próprio amigo. E por causa dessa perseguição, Davi volta a viver nos desertos. E se o primeiro deserto é fruto das escolhas do seu pai, das atitudes bruscas de seu pai, esse é fruto das invejas de Saul. E eu preciso dizer uma coisa: quando você tem inveja de alguém, você não apenas coloca a sua vida no deserto, mas você também coloca as pessoas que estão perto de você. Quando você não consegue ser feliz com a vitória de alguém, não apenas você vai parar no deserto, porque esse Saul, por causa da sua inveja, perdeu a presença de Deus, perdeu o Espírito de Deus, e teve um fim tão triste, por causa de um sentimento que brotou diante de uma canção. E ele não apenas entrou no deserto, ele levou, ele empurrou pessoas. Se você não consegue ver ninguém feliz, só quer as coisas para você, o deserto será a sua casa. E pior do que isso, você leva muita gente com você. Gente que não tinha nada a ver, acabam vivendo lá por causa dos seus sentimentos. E Davi agora está vivendo um dos seus maiores desertos. São anos fugindo de seu amigo, se escondendo em cavernas, se escondendo dentro de grutas, vivendo toda noite, dormindo num lugar diferente, porque Saul rangia os dentes de raiva, querendo matar Davi, e Davi vivia fugitivo. Só que essa história não termina no deserto. Davi agora vai ser coroado rei. Saul morre, sua cabeça é cortada, sua coroa lançada fora, e ele morre se precipitando sobre uma espada, sendo motivo de escárnio entre as pessoas. As pessoas que o mataram, o penduraram e colocaram ele pendurado para dizer: matamos o rei, porque esse é o fim de quem vive assim. Só que Davi agora vai ser coroado, e no livro de 2 Samuel, no capítulo 2, ele volta ao palácio. 2 Samuel capítulo 2, no versículo de número 4, diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Se no primeiro momento ele é ungido por Samuel, agora ele é coroado pelos homens de Judá. Esses homens são todos os que faziam o reino de Judá. Sabe o que está a se passar? Um dia eu te ungi perante os seus irmãos, mas agora eu te coloco perante todos os homens, porque aquilo que Deus ministra sobre você sozinho num quarto, aquilo que Deus ministra sobre você nas suas experiências individuais com Deus, um dia brotam perante todas as pessoas. E Davi agora é procurado. Os homens de Judá vão até ele e dizem: eis aqui a coroa, seja rei sobre nós. E Davi é coroado rei. Entra no palácio, senta no trono, tem uma coroa, ele é rei. E o seu reinado é um reinado sólido, um reinado de conquista, um reinado desbravador, um reinado de muitas coisas acontecendo, muitas promessas se cumpriram. Davi está vivendo promessas cumpridas. Tudo que Deus havia prometido estará acontecendo. Mas você acha que ele continua ali o resto da vida? Não. Só para dizer a você que a nossa vida sempre será de desertos a palácios. Davi está num palácio, agora vai parar num deserto. É isso que está no capítulo 11 de 2 Samuel. E esse deserto que ele vai agora é resultado dos seus pecados. Porque no capítulo 11, ele está passeando numa varanda. Capítulo 11, versículo de número 2, diz assim:
E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu no terraço uma mulher que estava se banhando, e essa mulher era muito formosa à sua vista. Você deve conhecer essa história. Eu estou falando de Betseba. Ele está agora num momento bom, há muitas conquistas, ele está no palácio, mas um dia os homens foram para a guerra e ele ficou, e dando umas voltinhas, ele viu, porque de cima do palácio ele via toda a cidade, e de lá ele viu uma casa próxima, era uma mulher despida a banhar-se, e ele olhou, ele a desejou e ele a tomou para si. Seu pecado não apenas resumiu o pecado de infidelidade conjugal, não apenas no adultério, se prolongou muito mais, porque agora ele vai matar o marido dessa mulher, Urias, e se prolonga muito mais, com erros e mais erros que ele vai acometer, e por conta dos seus erros, ele acaba voltando para o deserto, porque aquilo que ele fez com a família dos outros, sua família está a vivenciar. Ele destruiu a família de Urias e Betseba, sua família está sendo destruída. Seu filho se levantou contra ele, seu outro filho cometeu relação com a sua meia-irmã, sua casa se tornou uma desgraça total, porque aquilo que Davi está vivendo é resultado de escolhas. Ir para o palácio e passear na varanda fez com que ele baixasse a guarda, e agora, olhando para o que não devia, fez o que não podia, e por isso colhe o que não queria. E se no primeiro deserto é resultado das escolhas do pai, no segundo, das escolhas, dos sentimentos de inveja do rei, esse é resultado das suas próprias escolhas. Sabe, irmãos, tem gente que vai viver desertos não porque Deus queria colocá-los lá, não porque os seus pais criaram situações para isso, não porque os outros estão gerando isso, estarão no deserto por suas próprias escolhas. E nessa hora não adianta culpar ninguém. Porque meu pai, porque minha mãe, não, é porque eu não tenho emprego, é porque eu não tenho salário, é porque essa cidade, é porque essa igreja, é porque esse pastor. Até quando você vai viver culpando os outros? Parar para descobrir que tem muitos desertos que é resultado das suas decisões, suas escolhas. E Davi está vivendo essa. Davi teve que sair do palácio apedrejado, porque quando ele desce do palácio, sabendo que o seu filho vinha para guerrear contra ele, ele se antecipa e tira sua família e vai embora. E indo embora, os homens que um dia aplaudiram estão apedrejando ele e o considerando como um cão morto, zombando, escarnecendo de Davi. E lá vai Davi de novo para o deserto, viver uma vida de humilhação, de escárnio, de ver sua casa sendo destruída. O filho morre, o filho dele com Betseba morre, seu filho se levanta contra ele, é uma mazela total. Mas Davi é humilde para reconhecer seus erros, por isso é ele que escreve o Salmo 51 dizendo: pequei contra ti, foi eu que fiz o que era mal aos teus olhos. E reconhecendo os seus erros, chega um tempo de voltar ao palácio, porque todas as vezes que você tem humildade de reconhecer seus erros, uma nova oportunidade sempre te é dada. E agora, no capítulo 19 de 2 Samuel, ele está voltando para o palácio. No versículo de número 11, ele volta para o palácio, e veja o que estará acontecendo nos versículos 11. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: porque serieis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? O que estará a se passar agora nos próximos versículos é as pessoas indo ao encontro de Davi, é as pessoas dizendo: volte, reine, volte para sua casa, volte para o seu palácio. E Abiatar e Zadok são sacerdotes que estão agora trazendo de volta Davi para casa. Depois ele se encontra com Mefibosete, depois ele vai se encontrando com Barzilai. São pessoas que um dia deram as costas, agora estão indo de novo ao encontro dele com uma única fala: volte para casa, volte para o palácio. E quando ele está voltando, não apenas ele reassume o trono, lhe é restituído tudo que foi tomado, porque suas concubinas tinham sido usurpadas pelo seu filho Absalão, suas terras tinham sido dadas a outros, e tudo agora é restituído. Ele está voltando ao palácio, e essa volta ao palácio agora é uma volta de restituição,
é uma volta de restauração. Restaura-se o poder, restaura-se a posição, restaura-se tudo que ele havia perdido. Ele está feliz da vida. Estou de volta no palácio, tudo que eu tinha perdido ganhei de novo. O respeito eu ganhei de novo, a presença de Deus eu ganhei de novo. Só que ele vai entrar no penúltimo deserto de sua vida. E o penúltimo deserto de sua vida está em 1 Reis, no capítulo 1. É quando ele agora entra naquilo que Salomão chama de dias maus, dias do qual o homem não tem contentamento. Ele chega à sua velhice, aproximadamente 70 anos de idade. E agora, 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 diz assim: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no com roupas, porém ele não se aquecia. Davi chegou a uma idade de 70 anos, e embora os homens daquela época vivessem mais, Davi está com a vida já esvaindo, porque desde a sua mocidade era um garoto em guerras. E Davi agora está na sua idade da velhice. Ele tem um palácio, mas não pode usufruir. Ele tem a melhor cama, mas não consegue ter o melhor sono. Ele tem tudo, mas não pode usufruir de mais nada. Sua velhice lhe tirou a força da visão. E um homem que conseguia enxergar de longe e acertar o gigante, agora não consegue mais enxergar nada. Um homem que conseguia entrar e sair tem dificuldade de andar. Um homem que falava com tudo e com todos não consegue direito pronunciar palavras. Sua fala não é mais a mesma, suas pernas não são mais a mesma, sua força já não é mais a mesma. Ele é carregado pelos outros, e deitado numa cama, ele sente o frio próprio da velhice, e agora deitado na cama, friorento, roupas não lhe aquecem, e Davi está vivendo o seu último deserto, o deserto de uma idade em que chamamos de descontentamento, uma idade onde se sente apenas saudade das coisas que se passaram. Saudade do tempo que eu conseguia ouvir uma música, saudade do tempo que eu conseguia caminhar, saudade do tempo que eu conseguia enxergar, saudade do tempo que eu conseguia ir e vir sozinho. Esse é o deserto de Davi. Mas o deserto de Davi vai se encerrar com seu último palácio. Seu último palácio está no capítulo 2, quando ele prossegue indo para um caminho que vai todos os mortais. Ele está morrendo. E o versículo 10 diz isso: e Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O último palácio de Davi é um palácio numa tumba, morto. E se fosse no contexto brasileiro, o último palácio de Davi é num caixão, deitado num caixão de madeira. Estou usando conjecturas do tempo presente. Deitado dentro de um caixão de madeira, sendo levado pelas pessoas ao cemitério e sepultado. E alguém diga: como você pode chamar isso de palácio? Como você pode considerar isso de palácio? Para muitas pessoas, esse é o lugar mais triste da vida. Para muitas pessoas, o cemitério, a morte é o pior lugar. Para Davi, não. Porque assim como Davi, seu contemporâneo, seu irmão que também vivenciou muitas guerras e vitórias, chamado Paulo, Davi podia dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira e não perdi a minha fé. Ele morre sabendo que ali fica o corpo, mas ele subiria para os braços do Senhor, o seu pastor. E esse era o seu último palácio, o palácio de onde ele não mais sairia, o palácio onde não mais encontraria o rei Saul, mas o rei Jesus. O palácio onde não ele mais seria pastor, mas ele seria ovelha, e o Senhor era seu pastor e nada mais faltará. O palácio onde não mais viveria fugitivo, mas viveria às claras, vivendo por toda a eternidade. Esse é o último palácio. Ele conclui a sua jornada. E como diz Lucas no capítulo 1, no versículo 23, terminado tudo, ele voltou para casa. Eu te pergunto, quando tudo terminar na sua vida, você vai voltar para casa? Quando você for chamado para esse encontro, quando a morte beijar a sua face e lhe chamar pelo nome dizendo: hoje é seu dia, para qual casa você vai? Só há uma casa, a casa chamada feita pelas mãos do Pai, aquela que ele disse em João 15, na casa de meu há muitas moradas. Mas, embora haja só uma casa, há dois destinos.
E o segundo destino nem casa lhe oferece. É um lugar de fogo, é um lugar de chamas, é um lugar onde nem o verme morre e nem a chama se apaga. É um lugar onde há choro e ranger de dentes, e as pessoas não se apercebem disso, achando que tudo se encerra na morte. E a tristeza de muitos ao ir para o enterro, ao ir para um velório, é porque acham que tudo acaba ali. Mas ali é apenas o começo do último estágio da vida de um homem, e ela pode ser num palácio, ou ela pode ser eternamente num deserto. Ela pode ser para sempre com o Senhor, ou para sempre com o inimigo do Senhor, com Satanás e as suas hortes infernais. Então a decisão de Davi de ter se arrependido dos seus pecados, tendo ele cometido, a decisão de Davi em ter assumido: foi eu que pequei, não retire de mim teu espírito, faz com que Davi descanse em paz e volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Sabe, durante 40 minutos eu estou fazendo essa mensagem para você. Durante 40 minutos eu estou fazendo exposições para fazer você entender uma coisa: palácios e desertos sempre esperarão por você. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, você não vai ficar aí para sempre. Alguns durarão muito, outros não tanto. Você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida, você não vai ficar aí para sempre. Uma hora um deserto te encontra, seja por escolhas suas ou por consequências de outros. Mas uma hora desertos e palácios se encontram. Mas um dia você terá que concluir a sua jornada. E quando você concluir a sua jornada, para onde você vai? Para onde você irá? E Deus não leva Davi para estar com ele, porque Davi era tocador e tocava bem. Deus não leva Davi para estar com ele, porque Davi era guerreiro e manejava uma espada muito bem. Deus não leva Davi para estar com ele, porque era uma pessoa boa. Não e não. Sabe por que Davi vai? Porque no Salmo 51, e você pode abrir lá, essa é a oração de Davi, esse é o clamor de Davi. Enquanto você vai abrindo, se coloque sobre os seus pés, porque foi essa razão que levou Davi a ir para o palácio eterno. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para você ser justificado quando falar e puro quando julgar. Em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faça-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olhe o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua. É por isso que o Senhor recebeu Davi. É por isso que Davi entrou no palácio eterno, não pelas habilidades, não pelas bondades, não pela autoridade de rei, mas pela humildade de reconhecer os seus erros, de admitir e confessá-los, de admitir, confessá-los e abandoná-los, de admitir, confessá-los, abandoná-los e se agarrar ao Senhor. É por isso que Davi descansou e voltou para casa. Eu te faço uma pergunta: se hoje fosse o seu dia de descanso, se hoje fosse o dia da sua morte, para onde você iria? Ele não vai perguntar quantas coisas boas você fez, quantos dízimos você deu. Ele não vai perguntar nada disso. Ele só vai querer saber se o seu coração é um coração arrependido.
se você abandonou os seus pecados, ou se você fica brincando com eles. Você pode ir para um palácio, ou você pode ir para um deserto.